Para você contar uma boa história, você não precisa decorar a história, né? Você precisa apenas entender e se apaixonar pela história. E aí você coloca sempre algo seu mesmo. A minha primeira experiência com o palco, com o público, foi em 2006, quando eu já era casada, já era mãe. Eu sempre usei a história nas minhas aulas, né? Então, quando eu ia falar sobre algum tema, porque com as histórias a gente tem a possibilidade de falar diversos assuntos com as crianças, né? Todo assunto, desde o medo, a perda de uma pessoa querida, a insegurança, o bullying. Então, através das histórias, a gente consegue ter esse contato maior com as crianças. E nas minhas aulas, eu sempre usei técnicas de teatro, histórias, sempre trabalhei com o lúdico e minhas aulas eram sempre dinâmicas. E um amigo, sabendo dessa minha paixão pelo teatro, chegou até mim e disse que tinha um grupo de teatro aqui em Araraquara, amador, chamado Grupo Arte de Viver, e que eles estavam procurando atores. Eu aceitei o desafio e fui. Nós apresentamos uma peça que falava sobre o suicídio e foi no Teatro Municipal. E aquilo me trouxe... As pessoas chegavam até mim e diziam o quanto haviam sido tocadas, sensibilizadas por aquele meu personagem. E aquilo me trouxe uma força, assim, eu já tinha vontade, eu já gostava, sempre gostei do teatro, mas aquilo fez com que dentro de mim eu não parasse, e eu continuo até hoje. Eu sempre fui de contar histórias. Eu saía, por exemplo, de algum lugar onde eu via histórias, eu prestava atenção no ônibus, quando eu andava de ônibus, as histórias que estavam sendo contadas, na escola, em todos os lugares onde eu estava, eu ficava meio que atenta para saber e ouvir a história e poder criar da minha forma. Mas eu contei várias histórias, que eu posso dizer, saltimbancos. Eu percebia que era falar sobre a vida dos animais, a dificuldade dos animais, e isso encanta. A influência que eu tive foi aqui da Biblioteca Municipal e também do SENAC, da instituição SENAC, que eu morei muito tempo, até os meus 13 anos de idade, eu morei aqui pertinho, próximo. Então, as histórias que eu ouvi, oficinas que eu participei, foram através desses dois lugares, né, que me proporcionaram isso. Eu morei aqui até os meus 13 anos de idade, aqui perto da biblioteca, perto do SENAC. E lá eu levava meus livros, eu ouvia histórias, contava minhas histórias. O engraçado é que lá, nessa época, existiam mesas que eram de concreto. E eu subia nessas mesas como se eu fosse uma grande artista. Imaginava um palco, imaginava a plateia, o público, e para eles eu contava a minha história. Eu trabalho em festas infantis, contando história, em escolas, instituições, muitas vezes em praças, onde a arte chamar eu tô. Eu procuro levar para as crianças esses gêneros de diversos gêneros literários, os autores, os escritores, que são tantos. Então eu não tenho um estilo, mesmo porque as histórias são livres, né? Mas eu procuro sempre diversificar. Quando eu digo história, a história é livre, que é livre para que eu possa mexer conforme a necessidade que eu encontro ali naquele momento com aquela turma que está me assistindo, que está interagindo. Porque as crianças, muitas vezes mesmo, elas interrompem, né? Você está contando e aí você precisa ter aquele jogo de cintura para poder improvisar e não esquecer a história. Eu tenho algumas histórias que eu criei, eu sempre coloco um pouquinho de mim, um pouquinho do que eu vivi. A criança desde cedo gosta de contar histórias e ouvir histórias, né? Então eu acredito que se a gente incentivar através da leitura, através da contação de história, levando a criança a um espetáculo, em shows musicais, colocar a criança em contato com a arte, eu acredito que teríamos muito a ganhar, né? Porque o futuro depende deles e eu acho que a arte transforma.
transforma o ser humano, transforma a alma. Era uma vez uma garotinha que gostava, adorava leituras. Ela gostava de ouvir histórias, teatro, música, dança. O nome dela era... O nome dela, na verdade, não importa. O que importa mesmo é que ela adorava histórias. Os seus pais eram pessoas simples, mas não gostavam muito também dessa parte artística, do teatro, e viviam brigando. Esta garotinha morava bem perto de uma biblioteca. Eu não sei se foi por um acaso de destino ou sorte. Ela morava muito perto da biblioteca e lá entre os livros era onde ela se sentia melhor. Perto da sua casa também tinha uma grande escola. Era uma escola diferente, sabe? Uma escola parecia livre, as pessoas poderiam entrar e sair a hora que quisessem. Muitas vezes ela ia para lá também. Apesar de não ter idade para frequentar aquela escola, ela nunca foi impedida de entrar. Então ela convivia com outras pessoas, ela ouvia muitas histórias, vivenciava muitas histórias e lá ela criava algumas histórias. Voltava para casa feliz, querendo contar a história aos seus pais. Mas a sua mãe dizia assim: "Ô menina, para com isso, você não é artista, você é arteira." O seu pai nem queria saber de suas histórias e quase não parava em casa. Mas ela não desistia e continuava com esse sonho, com as histórias dentro dela. Ela queria contar, ela queria viver as histórias. Então, conforme essa garotinha foi crescendo, as histórias ficavam aquecendo seu coração e crescia dentro dela aquela vontade de contar histórias. Ela ficou muito velhinha e hoje em dia, já velhinha, algumas pessoas não sabem bem quem é ela, sabe? Umas dizem que ela é bruxa, outros dizem que ela é louca, outros dizem que ela é apenas contadora de histórias. Mas o que todos sabem é que naquela grande mala que ela carrega em suas mãos há muitas histórias. E histórias que podem transformar o coração. Ser artista em Araraquara, não só em Araraquara, né? Eu acho que no Brasil todo é um grande desafio. Nós temos bastante artistas, grandes profissionais, mas eu acredito que não é que ela não seja valorizada, ela ainda não é conhecida. As pessoas têm pouco interesse em conhecer o que é realmente a arte, seja ela o teatro, a música, a dança. Então, o poder público, eu acredito que ele esteja com um olhar mais atento até pelos nossos artistas, que estão mais fortalecidos entre eles. O que falta mesmo, eu acredito que é um pouco mais de interesse da própria população, em estar levando os filhos, em estar acompanhando algo que a cidade hoje em dia proporciona, assim, muitos espetáculos, muitos filmes, teatros, musicais, às vezes com preços populares e às vezes até gratuito, mas que ainda falta um pouquinho mais do interesse. Araraquara me inspira muito, sempre me inspirou, eu sou daqui, nasci aqui, amo essa cidade e aqui eu tenho encontrado muitos artistas, né? E muitos deles são verdadeiras inspirações. Vou citar duas pessoas no qual eu tenho essa admiração desde que eu conheço o trabalho, que é o Márcio Pontes, do Museu do Boneco, e o Felipe Leibel, que é o mágico. Então, são pessoas que me inspiram, mas tem muitos aí ainda. Meu plano para o futuro, eu pretendo trabalhar sempre com a arte, que é algo que eu vejo que me transforma também o dia a dia. A cada espetáculo, a cada história que eu vou contar, a transformação vem primeiro dentro de mim,
Então isso faz com que eu busque cada vez o melhor, pretendo sobreviver do meu trabalho, gostaria de apenas trabalhar com teatro mesmo, com a contação de história, me dedicar, buscar maiores, me aprimorar, é o que eu espero para o futuro.